Cibersegurança ainda não é uma prioridade na sua empresa? Nesse vídeo eu vou mostrar para você os principais riscos que você está correndo e como você pode se proteger. Este é o webinar Kaspersky Endpoint Security for Business, que é a principal solução da Kaspersky para a empresa a partir de 50 usuários. Vou começar perguntando: cibersegurança ainda não é uma prioridade para a sua diretoria? Eu vou te dar aqui 3 argumentos para você mudar esse cenário. Primeiro, continuidade dos negócios. Dependendo da sua empresa, um vazamento de dados como uma lista de clientes ou alguns projetos, se vazarem, pode trazer importantes prejuízos. Se houver vazamento de informações pessoais, sua empresa pode estar sujeita a multas pesadas de LGPD. Tem também os riscos financeiros e operacionais, como, por exemplo, ataques direcionados, entre eles o ransomware. Nesse tipo de ataque, o hacker criptografa todos os dados da sua empresa e pede um resgate. E às vezes pode acontecer o pior, de você pagar um resgate importante e o criminoso te deixar na mão, não devolvendo o acesso aos seus dados. Mesmo que você tenha backup, é comum que a recuperação demore um bom tempo e mesmo assim uma parte não é recuperada. Outro argumento é o risco à reputação. Teve um caso de um cliente que um diretor pediu para a área de TI desativar o antivírus dele, porque ele achava que a máquina dele estava lenta demais por conta disso. Depois de um tempo, esse notebook acabou se infectando e esse diretor acabou disseminando o vírus para os clientes dessa empresa, com grande prejuízo de confiança. Um exemplo de ransomware foi o caso das lojas Renner, em agosto de 2021. Obviamente, as informações que a gente tem sobre esse ataque são muito limitadas, mas fala-se em 20 milhões de dólares como resgate para recuperar os sistemas da empresa. Falando agora de tendências, empresas no mundo inteiro estão passando por mudanças. Antes da pandemia, já existiam muitas empresas preocupadas com a transformação digital, que só acelerou em 2021. Da mesma forma, houve a necessidade de mandar os funcionários para casa, às vezes sem nenhum planejamento. Então, muitos dos endpoints ficaram longe de um gerenciamento central, sem muito controle. E em alguns casos, as empresas tiveram que confiar nos desktops dos funcionários. E uma outra questão que está ocorrendo no mundo inteiro é a crise de talentos de TI e segurança da informação. Cada ano que passa, fica mais complicado achar esses especialistas. E treinar leva tempo. Então, quais são as consequências de tudo isso? Primeiro, os endpoints, que são desktops, notebooks, smartphones e servidores, estão mais expostos. Outro ponto, que ataques direcionados, principalmente ransomware, estão ficando cada vez mais comuns. Ao mesmo tempo, as pessoas continuam cometendo os mesmos erros, clicando em link, usando pendrive sem analisar de onde eles vieram, diretores pedindo para desativar antivírus, fora o excesso de tarefas nos departamentos de TI e segurança da informação. Os hackers e os ataques estão mais sofisticados. Então, processar eventos de segurança de maneira imediata tem se tornado um desafio gigantesco. E como a Kaspersky pode ajudar você e sua empresa? A Kaspersky tem mais de 780 milhões de ameaças cibernéticas na sua biblioteca. Nos últimos 6 anos, ela participou de mais de 600 testes. Eu vou mostrar a seguir o resumo de 2020. Segundo o IDC, Kaspersky é um dos 5 maiores fabricantes de segurança de endpoint do mundo. Uma outra preocupação da Kaspersky é justamente com a transparência, a soberania de dados e a neutralidade. Por isso, a Kaspersky já está há vários anos sediadas na Suíça. Outro ponto é a inovação. São mais de 800 patentes sob o controle da Kaspersky. E por fim, mais de 40 especialistas de elite que descobriram as ameaças cibernéticas mais complexas das últimas décadas. Vamos voltar aqui e detalhar um pouco mais sobre a eficiência comprovada. Testes e análises independentes que a Kaspersky participou em 2020. Foram 86 participações e em 81% das vezes ela ficou em top 3. Todos os concorrentes não atingiram 81%. Em primeiros lugares, ela chegou a 64, também mais que qualquer outra solução. Esse desempenho de o maior número de testes, o maior número de top 3 e o maior número de primeiros lugares já acontece há mais de 6 anos. Mas você poderia estar perguntando para mim, e o Next Generation Antivírus? Ele vai substituir o antivírus atual? O antivírus clássico morreu? A resposta para essa pergunta foi dada pelo IDC. Ele comenta que se você usar uma solução de EDR sozinha ou uma solução de EDR associada a uma solução de EPP frágil, você vai ter problema. Com isso, a gente vai demonstrar aqui que a solução de EPP Kaspersky é uma base fundamental, independente se você vai usar EDR ou não. O primeiro ponto é que, comparativamente com uma solução de EDR, o nível de investimento é muito menor. E para pequenas e médias empresas, isso pode ser
ser bem razoável. Um EPP da Kaspersky, você também não vai precisar de grandes habilidades. Ele é bem fácil de usar, além de ser muito escalável e permitir muita personalização. Agora, se mesmo assim você deseja uma solução de EDR, a Kaspersky tem um produto para você chamado Optimum, que se integra facilmente no Kaspersky Endpoint Security for Business. E como vocês podem ver aqui, a Kaspersky tem uma linha de produtos, tanto como base de segurança, tanto quanto EDR e até estruturas de especialistas, atendendo qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de exigência. Então, com um EPP bem robusto, a gente consegue dizer que a gente protege todos os endpoints sem extrapolar o orçamento. Ao mesmo tempo que a gente mitiga os ataques direcionados, reduzindo o risco de você se tornar uma vítima. E a gente, de maneira muito fácil e muito rápida, evita que as pessoas cometam as mesmas falhas, que fiquem vulneráveis a ataques. E ao mesmo tempo tem um nível de automação muito alto, reduzindo a gerência sobre a plataforma de antivírus. Aqui são alguns cases de sucesso mundiais que comprovam tudo isso. Mas vamos falar um pouco mais sobre a proteção que a Kaspersky pode trazer para você. Não importa o tipo, a origem, o vetor ou a complexidade do ataque. Existem diversas camadas de proteção que vão proteger seus endpoints de tudo isso. Pode vir via web ou via e-mail, por terminal services, por celulares, não importa. Com a inteligência global da Kaspersky, todos os seus endpoints vão estar protegidos, incluindo as mais recentes tecnologias como detecção de comportamento, neutralização de ataques, prevenção de exploits, verificação do firmware dos servidores e desktops Windows, além de incluir firewall e IPS e proteção para arquivos e memória. Ou seja, uma solução robusta que, de uma maneira simples, protege toda a sua infraestrutura, incluindo estações de trabalho Windows, Linux e Mac, servidores Windows e Linux, máquinas virtuais, containers do Windows Server, sistemas de e-mail e web, Android e outros dispositivos móveis e armazenamento removido. Em cada uma dessas estruturas, eu vou precisar de apenas um agente. E para gerenciar tudo isso, eu vou precisar apenas um console. Ou seja, em vez de ter várias soluções, eu tenho uma só, com um custo único. E tudo isso consegue ser implementado rapidamente, mesmo em redes complexas. Depois de implementado, Kaspersky vai ajudar você a reduzir os riscos. A solução faz um inventário de hardware e software de todo o seu ambiente. Assim, ela detecta cada aplicação em cada desktop e avalia vulnerabilidades. E com processos automatizados de aplicação de patches, eu consigo atualizar todos os softwares de todos os endpoints sem ter trabalho nenhum. Outra tecnologia incrível é o aprendizado e controle adaptativo de anomalias, que a gente vai ver nos próximos slides. Mesmo que sua empresa seja muito grande e você tenha uma TI distribuída em localidades ou funções, você consegue planejar isso de maneira bem simples. E quando você fica em dúvida entre segurança e performance, a resposta para isso é tenha os dois. Deixa que Kaspersky automaticamente aumente ou diminua o nível da proteção à medida que identifica surtos de ataques de vírus e outras ameaças. Além disso, Kaspersky pode evitar as falhas humanas. Já na migração, Kaspersky remove a solução anterior e instala em todos os seus endpoints de maneira automatizada. E depois das primeiras configurações, você tem a ajuda de serviços de auditoria e conselheiro virtual para identificar problemas e brechas de segurança. Com Kaspersky, você consegue controlar aplicativos, web e dispositivos como pendrives de forma granular por usuários ou grupos do AD, por exemplo. E com políticas de e-mail, web e dispositivos móveis, você ajuda na prevenção contra vazamento de dados. Tudo isso baseado numa arquitetura muito flexível e adaptativa. E mesmo que a sua empresa mude muito ao longo do tempo, com novas filiais, mais colaboradores, é muito fácil você adicionar tudo isso. Além disso, a automação da Kaspersky te ajuda bastante. Muitas das ameaças que Kaspersky identifica já inclui a prevenção automaticamente. Por exemplo, com mecanismos de rollback, em alguns casos revertendo até a criptografia de alguns ransomware de forma automática. Kaspersky também tem console on-premises ou como um serviço da nuvem, de nível corporativo, além de uma inteligência global com milhões de sensores e especialistas de primeira linha. Além da segurança, Kaspersky pode ajudar no gerenciamento de sistemas para apoiar os administradores.
com inventário de hardware e software, instalação de aplicativos, até de sistema operacional. A gerência da Kaspersky tem uma API aberta, que facilita a integração de outras soluções na mesma console. E falando em console, além da opção em nuvem e on-premises, existe uma opção para clientes focados em Linux. Agora, quanto às novidades, vou citar aqui as principais: verificação de vírus em BIOS, o controle adaptativo de anomalias, que eu vou falar no próximo slide, e uma série de novos recursos para servidores e desktops Linux. O controle adaptativo de anomalias funciona da seguinte forma: vamos imaginar uma empresa que eu tenha usuários que são vendedores e usuários que são desenvolvedores, mas eu posso ter quantos grupos eu quiser. No modo de training, a solução vai aprender os usos mais comuns desses usuários. Nesse caso, os usuários vendedores podem ter, por exemplo, arquivos doc com macro, mas eles não vão ter arquivos zip com JavaScript. Enquanto que os desenvolvedores é o contrário. Eles vão ter os JavaScript dentro dos zips, mas os docs dele não vão ter macros. Uma vez que Kaspersky aprende isso de maneira automática, você simplesmente muda para Prevention Mode e ele automaticamente vai setar políticas de acordo com essas definições. Bem legal, né? E como é que é a arquitetura de Kaspersky? É um único agente que pode ser de endpoint para prevenção, detecção e correção e um agente de infraestrutura. Tem os modos de prevenção e detecção. Esses agentes conversam com consoles na nuvem ou no seu AWS ou em ambientes on-premises. E esse único console pode ter múltiplos usuários com diferentes funções. Falando agora da opção do gerenciamento em nuvem, caso você se decida por adicionar a solução Optimum de EDR, o console já vai estar preparado para isso. Inclusive também o Kaspersky Hybrid Cloud Security para ambientes virtualizados, tanto de cloud pública como privada. Na solução de Cloud Console, você não se preocupa com essa infraestrutura. Tudo roda na nuvem da Kaspersky. Agora, se você prefere o console dentro das suas instalações, você também tem essa opção, tanto em web como em MMC. E como a gente disse também, tem uma solução específica para ambientes Linux, especialmente indicado para aquelas empresas que têm zero conhecimento Microsoft. Essa console é compatível com várias distribuições de Linux. Ok, mas como que é o licenciamento do Kaspersky Endpoint Security for Business? É uma solução indicada a partir de 50 usuários. Você pode comprar licenças anuais para 1, 2 ou 3 anos, sempre com custos decrescentes. E da mesma forma, quanto mais usuários, menor o custo unitário. O licenciamento é multi-site. Então, por exemplo, se sua empresa tem 3 escritórios de 120 usuários, você vai ter um único contrato para 360 licenças, tendo um desconto maior. Uma vez que você escolheu a duração e a quantidade de usuários, só falta definir o nível da solução ideal para você. Existe a opção Select, com foco em proteção, a opção Advanced, que inclui gerenciamento e criptografia, e a versão Total, que inclui tudo isso, mais as proteções no Gateway. Esse quadro mostra para você tudo isso de maneira mais detalhada. Os primeiros recursos nessa faixa verde estão disponíveis nas 3 opções. Inclui um console, local ou em nuvem ou em Linux, a proteção de endpoints, detecção por comportamento, avaliação de vulnerabilidades, Firewall e IPS, proteção para dispositivos móveis, a inteligência global e o controle de aplicativos, dispositivos e web. A versão Advanced e Total incluem a criptografia, o inventário e a instalação de patches. E a opção Total inclui o que está em roxo, que são as proteções para gateways, de web e de anti-spam. E mesmo assim, se você quer uma proteção adicional, você pode incluir recursos de sandbox ou as funções de EDR, que a gente já comentou. E para concluir, quanto à regulamentação, Kaspersky atende praticamente a todas, como IPA, LGPD, PCI DSS, Common Criteria, FIPS e outros. Quando a gente compara a solução Kaspersky com a concorrência, a maior parte de solução de EPP de terceiros são equivalentes à versão Select, só proteção. Mesmo assim, incompletas. Kaspersky tem a solução Select com esse nível de proteção, mas tem também o Advanced com gerência e criptografia e Total com as proteções de gateway. Com Kaspersky você tem uma série de vantagens. Primeiro, o foco intenso em segurança com proteção em vários níveis. É uma solução reconhecida por vários clientes e analistas, testada intensamente, como a gente mostrou, líder em prêmios e top 3, tem um suporte técnico extraordinário
cenário, incluindo suporte no Brasil, onde foi identificado o vírus do boleto e pode ser facilmente justificado com um retorno de investimento, tanto pela proteção em si, como as facilidades de gerência. E por fim, várias funcionalidades exclusivas. É isso. Para saber mais, acesse bravotecnologia.com.br ou envie e-mail para contato@bravotecnologia.com.br ou acesse o nosso canal no YouTube. Se preferir também, tem o telefone 4004-6567, que não precisa de DDD. Obrigado!